Olá, uma empresa de entregas e educação. Parece que são dois mundos bem distantes, né? Mas hoje a gente vai ver como eles se conectam de um jeito incrível. Vamos fazer um mergulho profundo no projeto Chega Junto, do iFood, e mais especificamente na iniciativa Adote uma Escola. A gente vai usar o próprio plano oficial do projeto para entender como ele funciona, por que ele é tão importante e o impacto que ele realmente quer causar. Vamos lá? E para começar, vamos com a pergunta que é o coração de tudo isso. Como a educação pode, de fato, redesenhar a rota de uma vida? E olha, isso aqui não é só uma metáfora bonitinha, não. É a ideia genial que liga o universo das rotas de entrega do iFood ao poder de transformar o futuro de muitos jovens. Bom, todo grande projeto nasce para resolver um grande desafio. Então, para a gente entender a solução que o iFood está propondo, primeiro a gente precisa olhar bem de frente para o problema e, claro, enxergar a oportunidade que está escondida ali. O que a gente vê aqui é basicamente um ciclo vicioso, sabe? Tudo começa nas periferias, com muitos jovens abandonando a escola. E por quê? Porque muitas vezes o ensino tradicional não conversa com a realidade deles, o que acaba gerando um baita desinteresse. E sem engajamento, as perspectivas de futuro, claro, diminuem. O ciclo se fecha, reforçando a exclusão. É exatamente essa corrente que o projeto quer quebrar. É aqui que a estratégia do iFood fica brilhante. Não se trata só de fazer o bem, é um alinhamento territorial real. A campanha Chega Junto foca exatamente nos jovens das periferias, que fazem parte da mesma comunidade do ecossistema de entregadores. Ou seja, o projeto atua direto nas rotas do iFood, fortalecendo essa comunidade de dentro para fora. Uma sacada genial. E para não ficar só na teoria, o projeto já chega com uma meta bem clara e ambiciosa: reduzir a evasão escolar em no mínimo 15% entre quem participa do programa. Ter um número assim, logo de cara, mostra um compromisso sério com resultados que dá para medir e comprovar. Então, beleza. Diante desse problemão todo, qual é a solução? Vamos agora conhecer o programa Adote uma Escola e ver os detalhes de como ele quer transformar essa realidade. A base de tudo é a pedagogia baseada em projetos, ou PBP. É bem diferente de só decorar a matéria. Com a PBP, os alunos aprendem na prática. Pensa assim, um grupo de estudantes cria um plano para diminuir o desperdício de comida no bairro. Eles vão ter que pesquisar, planejar, colocar a mão na massa e, no meio disso tudo, aprendem matemática, ciências, português. É isso. É resolver um problema real, complexo. É aprender fazendo. O programa, que é todo remoto, se apoia em 4 pilares superconectados. Primeiro, a formação dos educadores nessa metodologia. Depois, com esse preparo, os alunos desenvolvem seus próprios projetos e ainda recebem mentoria de voluntários do próprio iFood. E para garantir que tudo está indo bem, um monitoramento contínuo acompanha os resultados. É um ecossistema completo de apoio de ponta a ponta. E o que o projeto entrega na prática? Bom, primeiro, um guia com a metodologia para que a iniciativa possa ser replicada por outras escolas. Segundo, um relatório de impacto verificado, garantindo total transparência. E terceiro, uma mostra de projetos virtual para celebrar e dar visibilidade para o trabalho incrível dos estudantes. É claro que um projeto desse tamanho não acontece sozinho. Precisa de uma rede de gente engajada. Vamos conhecer agora quem são os atores da mudança, as pessoas e as instituições que fazem tudo isso acontecer. A grande força do projeto está nessa rede de parceiros. Tem o iFood, claro, que financia e é parceiro, mas não está sozinho. Tem o setor público, que abre as portas das escolas, os alunos e suas famílias, que são o coração de tudo. E de forma mais ampla, até os entregadores do iFood são beneficiados, o que fecha o ciclo e fortalece a comunidade. E para essa engrenagem toda rodar, a equipe interna é muito bem organizada. Tem uma coordenação executiva para o dia a dia, mas o que chama a atenção são áreas específicas, como a de monitoramento e avaliação, que garante o foco nos resultados, e a de parcerias, que constrói as pontes com as escolas. É uma máquina pensada para gerar impacto de verdade. Ok, então a gente já viu o porquê, o que e o quem. Agora, vamos entender o como, o plano de ação que transforma toda essa ideia em realidade. O plano todo se desenrola ao longo de um ano. Os primeiros meses são para arrumar a casa, selecionar escolas, formar os educadores. A maior parte do tempo, como dá para ver, é com a mão na massa, na implementação dos projetos com os alunos. Já no final do ano, é hora de celebrar os resultados da mostra, avaliar o impacto e, o que é fundamental, planejar como o projeto pode continuar e crescer. Todo plano ambicioso depende de algumas coisas para dar certo, né? E aqui as premissas são bem claras. As escolas precisam ter internet, já que o programa é remoto,
os educadores precisam se dedicar à formação e o financiamento e as políticas públicas de apoio não podem falhar. São os pilares que sustentam o projeto todo. Por último, vamos para o lado prático da coisa. Números e riscos. Quanto custa, quais são os prazos e, super importante, como o projeto se prepara para os desafios que, com certeza, vão aparecer no caminho. Para tirar esse projeto do papel, o investimento total é de R$ 480 mil. E um detalhe interessante é que esse valor foi pensado para caber direitinho no teto de 500 mil do edital. Isso já mostra, de cara, um planejamento financeiro muito cuidadoso e eficiente. E para onde vai essa grana? A maior fatia, 150 mil, vai direto para a implementação pedagógica, ou seja, para a atividade com os estudantes. Depois vem a gestão do projeto e a formação dos educadores. Isso deixa claro que o foco é na entrega do programa lá na ponta. E aqui a gente vê um exemplo brilhante de planejamento estratégico. O projeto já mapeou um risco. Talvez as escolas do Norte e Nordeste não adiram tanto. E, em vez de esperar o problema acontecer, a solução é proativa e conversar direto com as secretarias de educação e parceiros locais para garantir o engajamento. Isso é pensar na frente. E só para a gente ter uma ideia da dimensão do plano, a meta é impactar diretamente a vida de 500 estudantes e 30 educadores. E isso espalhado por pelo menos 10 escolas em 3 estados diferentes. É uma operação de grande escala, com um potencial de impacto enorme. Chegamos ao ponto crucial, e essa citação resume a ambição final. O objetivo não é só fazer um programa isolado, é criar um modelo validado que pode ser incorporado como prática recomendada. A ideia é construir uma solução que possa ser ampliada para todo o sistema público de educação. O que nos traz de volta para a nossa reflexão lá do começo. Essa análise toda deixa a gente com uma pergunta para pensar. E se cada rota de entrega se tornasse também uma rota de oportunidade? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.